Ó, tá gravando. O sistema endócrino é formado pelo conjunto de glândulas que apresentam atividade característica à produção de secreções denominadas hormônios, que são lançados na corrente sanguínea e influenciam especificamente na atividade de determinadas células, órgãos ou sistemas. Frequentemente, o sistema endócrino interage com o sistema nervoso, formando mecanismos reguladores bastante precisos. O sistema nervoso pode fornecer ao sistema endócrino informações sobre o meio externo, enquanto o sistema endócrino regula as respostas internas do organismo. Dessa forma, o sistema endócrino, em conjunto com o sistema nervoso, atua na coordenação e regula as funções corporais. A regulação endócrina se faz através de um mecanismo denominado retroalimentação ou feedback, pela qual o nível de um hormônio no sangue determina a estimulação ou a inibição da atividade de determinadas glândulas. Quando a retroalimentação diminui o nível da saída, fala-se de retroalimentação negativa, e quando a retroalimentação amplifica o nível de saída, fala-se de retroalimentação positiva. A retroalimentação pode também ter um efeito variável, às vezes positivo, às vezes negativo, de acordo com as condições, tempo de transmissão e inércia do sistema, o que pode provocar variados ciclos, comportamento caótico ou outros. Hipófise. É uma glândula que no homem tem forma ovoide, apresenta diâmetro aproximado de 1 cm e se localiza numa pequena cavidade do osso esfenoide, na parte central da base do crânio. A hipófise também é uma glândula mestra, pois secreta hormônios que controlam o funcionamento de outras glândulas, sendo grande parte de suas funções reguladas pelo hipotálamo. Hormônios da neurohipófise são produzidos por neurônios de núcleos hipotalâmicos, descem com fibras nervosas através do trato hipofisário para a neurohipófise, que é apenas um reservatório de hormônios. Alguns dos principais hormônios são vasopressina, aumenta a permeabilidade dos túbulos renais, fazendo com que ocorra maior reabsorção de água e, consequentemente, eliminação de menor volume de urina. Lesões no hipotálamo ou destruição das fibras nervosas que vão à neurohipófise levam ao aparecimento de diabetes insípida, doença que surge em consequência de falta de ADH e se caracteriza por sede excessiva e intensa de poliúria. Ocitocina tem dois efeitos fisiológicos: a contração da parede do útero, especialmente por ocasião do parto, e a ejeção do leite pelas glândulas mamárias. Ela age na contração dos músculos lisos da parede do útero e nas células miopteliais, responsáveis pela ejeção do leite. A ocitocina é um hormônio produzido pelo hipotálamo. Hormônio da hipófise intermédia. Alguns peixes, anfíbios e répteis apresentam o hormônio intermedina, que provoca a dispersão dos grânulos de pigmento cromatóforos, contribuindo para a proteção do animal contra predadores. Hormônio da hipófise anterior. Hormônio somatrófico. É importante na indução e na regulação no crescimento dos vertebrados. A deficiência desse hormônio leva ao aparecimento do nanismo, e o excesso desse hormônio de crescimento induz o gigantismo no animal em desenvolvimento ou a megalia do... Hormônio adrenocorticotrófico. O ACTH atua como estimulante da secreção e liberação de glicocorticoides pelo córtex da glândula suprarrenal. Esse hormônio apresenta também efeitos diretos sobre a pigmentação da pele e sobre tecidos periféricos, como a lipólise, digestão de gorduras. Hormônios gonadotróficos. A hipófise produz 3 hormônios que controlam atividades das gônadas e órgãos sexuais. São os seguintes hormônios: Folículo estimulante. Atua estimulando o desenvolvimento do folículo na mulher e na espermatogênese no homem. Hormônio luteinizante. É a proteína reguladora da secreção da progesterona na mulher e controla o amadurecimento dos folículos de Graafi, a ovulação e a formação do corpo lúteo. E no homem estimula a atividade das células intersticiais de Leydig, que produzem a testosterona. Luteotrofina ou prolactina. Mantém o corpo amarelo e estimula a contínua produção de seus hormônios. Tem ação no desenvolvimento das mamas e interfere na produção do leite. O aumento de produção da prolactina provoca a hiperprolactinemia, causando nas mulheres alteração menstrual e infertilidade. No homem, gera impotência sexual por prejudicar a produção de testosterona. Glândula tireoide. A glândula tireoide se desenvolve do endoderma associada à parte faríngea do tubo digestivo, e sua principal função é a regulação do metabolismo corporal. Ela ainda pode interferir no desenvolvimento e crescimento normais. Ela libera 2 hormônios, o T3 e o T4. A secreção desses 2 hormônios é controlada principalmente pelo TSH, hormônio estimulante da tireoide, que é secretado pela hipófise anterior. A
A tireoide também secreta um hormônio chamado calcitocina, que é muito importante para o metabolismo do cálcio. Ela é formada por células epiteliais cuboidais. As células epiteliais são produtoras de hormônio que formam um folículo circular. Dentro desse folículo, o hormônio sintetizado é armazenado na forma de coloide. O pâncreas participa tanto do sistema digestório quanto do endócrino. Atua no controle dos níveis de glicose no sangue através da produção da insulina e do glucagon. A insulina é o hormônio responsável pela redução da glicemia, que é a taxa de glicose no sangue, ao promover o ingresso de glicose nas células. Esta é também essencial no consumo de carboidratos, na síntese de proteínas e no armazenamento de lipídios, que é gorduras. É produzida nas ilhotas de Langerhans, célula do pâncreas endócrino. Age numa grande parte da célula do organismo, como as células presentes nos músculos e no tecido adiposo. Quando a produção de insulina é deficiente, a glicose acumula-se no sangue e na urina, destruindo as células por falta de abastecimento, causando a diabetes mellitus. Para pacientes nessa condição, a insulina é providenciada através de injeções ou bombas de insulina. O glucagon é o hormônio produzido nas células alfas das ilhotas de Langerhans do pâncreas e também nas células espalhadas pelo tracto gastrointestinal. São conhecidas inúmeras formas de glucagons. É um hormônio muito importante no metabolismo dos hidratos de carbono. O seu papel mais conhecido é aumentar a glicemia, nível de glicose no sangue, contrapondo-se aos efeitos da insulina. Glândulas suprarrenais. São glândulas que se localizam sobre o polo superior de cada rim. A adrenal apresenta duas regiões que diferem da origem, a estrutura e fisiologia, o córtex e a medula. A medula da suprarrenal apresenta os seguintes hormônios. Adrenalina. Em momentos de estresse, as suprarrenais secretam quantidades abundantes deste hormônio, que prepara o organismo para grandes esforços físicos, estimula o coração, eleva a tensão arterial e relaxa certos músculos e contrai os outros. Noradrenalina é uma das monoaminas, que também são conhecidas como catecolaminas, que também influenciam o humor, ansiedade, sono e alimentação, junto com a serotonina, dopamina e adrenalina. Suas principais ações no sistema cardiovascular estão relacionadas ao aumento do influxo celular de cálcio e a manter a pressão sanguínea em níveis normais. O testículo e o ovário são respectivamente glândulas sexuais masculina e feminina. As glândulas sexuais produzem gametas, que são os espermatozoides e os óvulos, além de hormônios sexuais. O testículo apresenta células que já iniciam a secreção de testosterona, que é um hormônio, durante a vida embrionária, sob a estimulação das gonadotrófinas coriônicas. A partir da puberdade, a hipófise anterior, a adenopófise, passa a produzir maiores quantidades de hormônios gonadotróficos. Esses andrógenos, especialmente a testosterona, influenciam a maturação dos espermatozoides. Hormônios sexuais femininos. Estrógenos. Os estrógenos são hormônios esteroides. São secretados constantemente e seu nível apresenta variação nas diferentes fases da vida. Durante a fase embrionária, tem ação no desenvolvimento do útero e da vagina. Agem principalmente no desenvolvimento de órgãos sexuais e também dos caracteres sexuais secundários. A progesterona é um esteroide que prepara o organismo feminino para a gestação. Forma o endométrio para a fixação do embrião, participando da origem da placenta. Além disso, a progesterona estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias e inibe a produção do FSH pela adenohipófise. Andrógenos são esteroides que têm ação masculinizante e são produzidos normalmente em pequenas quantidades pelo ovário e pela suprarrenal. Gonadotrófinas coriônicas é uma glicoproteína. Ela impede a involução normal do corpo amarelo, que, portanto, permanece secretando seus hormônios durante a gravidez. Após a puberdade, os ovários de uma mulher apresentam diversos folículos em Graafi, em diferentes estágios de desenvolvimento. Sob a estimulação do hormônio foliculoestimulante, inicia-se o crescimento dos ovários e principalmente dos folículos. O folículo produz estrógenos, que inibem a produção de FSH, o qual, por sua vez, acelera a maturação final do folículo e seu rompimento com a expulsão do óvulo para a cavidade abdominal. As células que restaram dos folículos passaram a apresentar uma granulação de luteína, que é lipídio de cor amarela.
constituindo a partir de então o corpo lúteo ou corpo amarelo. Isso acontece graças à ação de hormônio luteinizante, LH. A manutenção do corpo amarelo e a estimulação para a produção dos seus hormônios são controladas pelo hormônio luteotrófico, produzida pela adenohipófise. Tá certo, né? Se não ocorrer a fecundação do óvulo, o corpo amarelo persiste durante cerca de 5 meses e depois regride.